te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão, Isaías capítulo 11. Livro de Isaías capítulo 11. Desde já pedimos a você que compartilhe o vídeo, que você possa então ter outras pessoas, juntamente conosco nessa manhã, para podermos participar da leitura e reflexão da palavra. Ative o sininho, dê o seu like, o seu joinha. Se não é inscrito, se inscrevam, incentive outros a se inscreverem. Vamos divulgar a palavra do Senhor o máximo possível. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer isso. Bom? Muito bem, Isaías capítulo 11. Nós vimos ontem, justamente, ou no vídeo anterior, essa questão de como o povo de Israel, povo de Judá, como eles se distanciaram tanto do Senhor, como eles deram as costas ao Senhor, fecharam seus ouvidos para não ouvir a sua voz e a sua palavra, não deram crédito à mensagem de Isaías e por isso iriam sofrer danos muito graves e grandes por causa da sua desobediência. Mas apesar do fracasso humano, os propósitos de Deus são infalíveis. Ainda que Israel fosse escolhido para abençoar o mundo inteiro e desviou-se desse ideal, mesmo assim, Deus abençoaria todas as nações enviando o rei ideal, que é justamente o Messias. E ele foi enviado a esse mundo e nós já sabemos disso. Para eles era algo futuro, para nós já é algo que aconteceu e que todos nós temos conhecimento desse fato. Então, embora o povo de Deus se volte para o pecado, Deus então não lhes dá as costas. É o que nós vemos claramente no texto bíblico. E sempre há também um remanescente daqueles que querem servir fielmente ao Senhor. A Assíria, que ameaçava então a extinção do povo de Deus, seria ela, a Síria extinta. Vimos isso no vídeo anterior. O povo de Deus, conquanto espalhado pela guerra no mundo inteiro, seria restaurado, trazido novamente para sua terra. O Senhor então, ele retalharia o império assírio, mas da árvore genealógica de Jessé faria surgir um novo rei, que é justamente o Messias. Jessé, então, olhando para a questão da genealogia, pai de Davi, dali começa a linhagem dos reis em Israel. Mais propriamente dito, o reino de Judá. Então, nesse contexto imediato de guerra internacional, o Senhor, uma vez mais, anuncia paz, que será uma paz mundial, que será uma paz derradeira e duradoura. Então, além disso, essa paz será mediada pelo rei davídico, o nosso Senhor Jesus. Aqui nós não temos como não entrar nesse campo, o fato de que Jesus veio, que nós acreditamos, cremos piamente de que ele então veio para salvar a humanidade, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Então, depois do dia do Senhor, o dia de Yahvé, o juiz davídico da terra então atrairá todas as nações a si para lhes dar um lugar de descanso. Então esse descanso, esse novo êxodo, será justamente para o remanescente, para aqueles que então restarem dos fiéis, não só de Israel, mas também de outras linhagens do mundo. A ação purificadora de Deus, então, criará um remanescente a partir de todas as nações. Um fato que significa que o Senhor, então, governará e governa toda a criação. Então, apesar do fracasso dos reis de Israel, Deus dará um rei perfeito, cheio do Espírito Santo, sabedoria e entendimento, o qual vai governar no temor do Senhor com alegria
e com prazer. Ok? Ele começa justamente quando nós olhamos para a leitura bíblica, dizendo: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Tá? Então nós cremos que justamente essa linhagem de Jessé, a qual o Senhor lá no livro de Samuel deixou bem claro que nunca deixaria sua lâmpada apagar, mas sempre haveria uma dinastia, sempre haveria alguém para subir ao trono, o que não aconteceu com o reino de Israel. Né? Mas aqui haveria essa sucessão, até porque dessa linhagem brotaria então o renovo, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Que é justamente da família e da linhagem de Jessé. E ele diz que o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então o rei justo, né, ele julgará com equidade a causa dos oprimidos, dos pobres da terra inteira, se dedicará arduamente para edificar a justiça e a fidelidade no mundo, que nós vimos anteriormente muita corrupção e esses, né, grupos minoritários sofrendo muito por causa da corrupção e da ganância do homem. O seu poder então impressionará a todos e as suas palavras vão inspirar respeito e reverência em todo o mundo. Ok? E diz aqui então que ele o Espírito de Deus estará sobre ele, sobre essa pessoa que é o Senhor Jesus, né? Então que ele terá um espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho e poder, de conhecimento e de temor do Senhor, tá? Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Então tudo isso relacionado com as acusações e com o mal feito dos juízes naquela época em que Isaías está aqui dando o seu relato e trazendo a sua palavra, né? Havia muita corrupção e, como vimos anteriormente, as pessoas estavam sofrendo na mão então de juízes corruptos que se vendiam por qualquer preço, tá? Então o efeito da regência do Messias resultará em paz tão plenamente que, inclusive, né, os animais ferozes também serão dóceis. Isso nós vemos mais à frente, porque ele diz o seguinte: fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos, tá? Então ele deixa bem claro toda essa situação em que ele vai agir então na vida de todo o seu povo, né? Não permitindo então que essas situações venham a permanecer de forma então duradoura, de forma então permanente, né, na vida do povo de Deus, tá? Nesse processo então Deus estará separando o seu povo e ele diz aqui que ele fará justiça de forma imparcial e que ele vai estremecer a terra toda com a força da sua palavra, tá? Então nós vemos aqui coisas muito importantes, né? Então, olhando primeiramente que esse rebento que nós vimos lá, o renovo representa o novo e melhorado Davi, que é o Senhor Jesus, e assim como Davi inaugurou um reino de justiça e de paz, o novo Davi, né, o renovo, a raiz da descendência de Davi vai estabelecer um reino incomparavelmente melhor, tá? E maior. As palavras rebento e renovo são justamente termos messiânicos, né? Figuras que representam o maior dos descendentes da casa de Davi. A semente da mulher prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Falamos aqui, voltando só um pouquinho, né, de que o Espírito do Senhor então estará sobre ele. Então, assim como no caso de Davi, o Senhor receberá o poder do Espírito Santo. Davi foi direcionado pelo Espírito no Velho Testamento, então nós sabemos de que a atuação do Espírito na vida das pessoas era algo transitório, tá? Então, o agente responsável por estabelecer o reino de Deus, né, justamente a ação, a atuação do Espírito Santo estará então sobre ele, tá? Então, esse termo fica muito bem claro aqui. Então, nós descobrimos que justamente esse Espírito, olhando para o Novo Testamento, né, se refere à terceira pessoa da Trindade, que ali estará então abençoando a vida do Senhor Jesus.
tá? Salomão orou para obter sabedoria e inteligência, né? Ou seja, a habilidade administrativa que permite governar o povo segundo os princípios de retidão e de justiça. Agora, o Messias será a encarnação disso tudo, porque ele será o rei ideal, né? O conselho do Espírito Santo não é uma recomendação, e sim um conjunto de planos e decisões. E ele diz então que terá o espírito de sabedoria e de discernimento, terá o espírito de conselheiro, de conselho, né? Então, terá o conhecimento e também o temor do Senhor. O Messias demonstrará durante toda a sua vida as melhores atitudes com relação ao Pai, com relação ao nosso Deus. Ele honrará o Pai e ele obedecerá ao Pai em tudo, como sempre fez, tá? Então, o povo de Deus de todas as épocas estará diante desse momento de grande admiração e reverência, que é justamente diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tá? Então, diz que ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Em outra tradução, diz que ele vai se deleitar. E essa palavra deleitar-se está ligada ao sentido do olfato. Pode ser justamente uma referência ao incenso queimado nas cerimônias de adoração ou de coroação dos reis. Se o temor do Senhor costuma ser definido como um padrão de conduta moral conhecido e aceito pela humanidade em geral, nesse caso, o temor do Senhor pode estar indicando um padrão de conduta moral, conhecido por revelação específica e aceito por todos os fiéis. E, evidentemente, essa conduta moral do Senhor é algo inquestionável, tá? Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. Como nós já vimos, a terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Então, aqui não quer dizer que o povo será, né, dentro dessa imparcialidade, será obrigado, né, a prestar contas ao Senhor, mas que Deus estará agindo a favor deles e que toda essa adoração será algo voluntário, né? Então, como juiz de seu povo, Deus condena os ímpios e oferece proteção e defesa aos inocentes e oprimidos. E é isso que ele vai fazer e continuar fazendo, né? Então, o Messias vai conquistar o seu povo por meio da sua palavra. O sopro da sua boca destruirá os perversos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, tá? Então, a sua palavra, ela é poderosa e ele vai conquistar as pessoas por meio justamente da sua palavra. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. Então aqui é a imagem de todas as feras cruéis, né? E todas as feras que são realmente animais perigosos. Esses animais milagrosamente serão regenerados, né, para uma nova natureza, que justamente as faz proteger o que seria a sua presa natural, representando então um reino de paz e de segurança, mesmo com relação a todos os animais, tá? Então isso está reservado para o futuro. Lá mais à frente em Isaías vamos ver isso de uma forma mais clara, mas isso está reservado para o nosso futuro. Então, portanto, por isso que a gente fala que Isaías, mesmo não tendo a compreensão de tudo, evidentemente ele não teria, ele estava falando sobre o seu tempo presente, sobre algo um pouco além do seu tempo, alguns poucos anos, e falando sobre algo que ultrapassaria os séculos, tá? Então, nesse reinado divino tranquilo, os carnívoros então não serão mais carnívoros, tá? Porque eles estarão pastando um com o outro. Veja bem, leopardo com o cabrito, né? O lobo com o cordeiro, o bezerro com o leão, e uma criança estará no meio deles guiando esses animais. Então, o que não é possível hoje, né? Mas naquela época será com toda certeza. As crianças estarão por perto e brincando, né, com todos esses animais. Ok? A vaca passará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. Então, se tornarão, né, não mais carnívoros, mas herbívoros, estarão comendo grama
como os demais animais, tá? Então isso será uma mudança radical e o Senhor, que é criador de todas as coisas, fará isso. O bebê ou a criança brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras, tá? E nada irá acontecer, tá? Mesmo diante de hoje, víboras, né? Cobras tão perigosas, serpentes que podem, com uma picada, matar qualquer pessoa, né? Ou trazer grandes transtornos se não matar. Naqueles dias isso não acontecerá, até mesmo uma criança poderá brincar com esses animais extremamente perigosos, tá? Então ele deixa bem claro essa questão. Então no reino vindouro, né, uma criança será capaz de brincar e de guiar esses animais, essas feras, sem nenhum problema, tá? Então isso fala sobre todo o perigo, de todo a insegurança que será então totalmente tirada, totalmente deixada de lado, para que haja um reino de total segurança, de total liberdade, de total igualdade. Em todo o seu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Tá? Na antiguidade, o conhecimento do Senhor era limitado, era pontual, mas haverá um dia em que esse conhecimento será ilimitado. Tá? Como as águas cobrem o mar, aqui significa algo completo em toda a terra e de todos os povos, línguas e nações. Okay? Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Okay? Então, tudo isso está reservado para o futuro, nosso futuro ainda. Né? Isaías era algo que estava muito distante dele. Para nós ainda está algo provavelmente distante, porque nós não temos como saber nem o dia nem a hora em que isso acontecerá, mas está reservado para o nosso futuro. Né? Então isso é uma visão profética naquele dia. Então a raiz de Jessé aqui atrairá os povos, né, para um lugar de descanso, de repouso, um lugar de justiça e de paz. Então trata-se de uma profecia de acesso, né, de gente de todas as nações ao conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então assim, já no Antigo Testamento, o Senhor expressa a sua preocupação com a salvação de outros povos, de outras nações. Tá? Então, isso é muito importante. Ele fala que ele será uma bandeira de salvação para todo mundo. Então, isso é um símbolo de convocação. Jesus, o Messias, é o pendão, é a bandeira que ajuntará os povos, então, de toda a terra ao redor de si. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restaram da Síria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Amate, nas distantes terras costeiras. Então essa profecia, né, fala sobre um segundo êxodo aqui, né, que nós vimos claramente, é um reagrupamento então dos exilados de toda a terra que se unirão para combater os inimigos de Deus, né, os inimigos do povo de Deus, e ali estarão então depois governando com o Senhor um reino de paz e justiça em toda a terra, tá? Então isso é algo maravilhoso com toda certeza, tá? Então nós temos aí a alusão dos remanescentes, né, daqueles que se aproximaram então de Cristo e do retorno de Cristo a esta terra, tá? Para que possa reinar então e ter esse reino de justiça e de equidade. Levantará uma bandeira, versículo 12, entre as nações e reunirá os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. E então ele fala especificamente sobre Judá e depois sobre Israel, juntando esse povo dos confins da terra, tá? Isso é semelhante a Atos 1:8, né, onde ele diz que recebereis poder e que eles então falariam dessa palavra do Senhor em Judéia, Samaria e até os confins da terra, tá? Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então o Messias ajuntará discípulos de todas as regiões do mundo, desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá e deixarão de ser rivais.
tá? Então Deus não só destruirá os inimigos dos israelitas e dos judeus, né? Como também renovará antigas rivalidades entre essas tribos de Israel. Elas se unirão novamente em torno daquele que é poderoso e daquele que pode mudar qualquer tipo de relacionamento, né? Quebrado, ele pode trazer novamente a unidade. Unirão forças para vir sobre a Filistia no oeste, juntos atacarão e saquearão as nações do leste, ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. Então ele fala sobre uma imagem, né, de uma ave de rapina, né, que ataca então justamente a sua presa. Então ele fala sobre os filisteus, Moabe, Amon, né, Edom, que eram tradicionais inimigos de Israel. Então eles representam aqui os adversários do reino do Messias, né? E aqui ele mesmo faz menção desses reinos, tá? Então, reinos do tempo de Isaías, mas nós sabemos que esses reinos então também representam outros reinos vindouros e que se opõem ao reinado do Messias e que então eles pagarão um preço por causa disso. O Senhor abrirá um caminho seco no Golfo do Mar Vermelho, moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte que o dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé, né? Então, o rio Eufrates aqui está falando justamente sobre o rio lá na Babilônia e falando sobre aqueles então que realmente se distanciaram do Senhor, que não queriam nada com Deus, não queriam dar ouvidos à sua voz e que estavam envolvidos com toda espécie de prática que desagradava ao Senhor. Então diz que eles vão atravessar esse rio Eufrates, que era um rio caudaloso, né? Diz que atravessarão a pé, né? Então, assim como Deus proporcionou uma passagem seca pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, ele também, naquele dia, diz aqui que eles atravessarão o rio Eufrates a pé enxuto, tá? Então, demonstrando dessa forma o seu poder e o controle sobre todas as situações no mundo inteiro. Não apenas olhando para lá o Mar Vermelho, na divisa do Egito com justamente Israel, mas ele fala também justamente lá ao norte, né? Bem ao norte, depois da Síria, falando então sobre a Babilônia e sobre esse rio que era tão conhecido, continua sendo muito conhecido, e que então as pessoas passarão a pé, porque o Senhor dividirá em 7 riachos, tá? E 7 é sempre o número da perfeição no texto bíblico. Versículo 16: fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Síria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito, tá? Então o caminho plano aqui simboliza a certeza do retorno, né? Que não haverá nenhum obstáculo, nada que vai impedir o regresso então dos exilados. Ele usa aqui então a Síria falando sobre um tempo em que Isaías estava presente, que o seu grande inimigo era a Síria, ok? Evidentemente que nos dias de hoje, os dias que vêm aí para frente, nós então identificaremos quem será essa Síria, né, nos dias de hoje, tá? Que o Senhor então desfará, que o Senhor destruirá, para que o seu reino de justiça seja então estabelecido, ok? Então ele deixa bem claro essa questão no texto de Isaías, que é um texto profético. E aí de novo eu repito, você precisa então se dar a oportunidade de ler o texto bíblico, de ler as profecias bíblicas, para poder compreender o que realmente o que é esse dito, o que é o que são essas informações, tá? Aqui se relacionam essas promessas. Então, se dê a oportunidade de ouvir, e com certeza Deus iluminará a sua mente para que você possa entender quais são os propósitos do Senhor lá no passado, agora no presente, mas também no nosso futuro, no futuro desta humanidade. Ok? Que Deus possa abençoar o seu dia, que todos tenham um bom dia, então, debaixo da graça e da orientação do Senhor. No nosso próximo vídeo estaremos, então, refletindo sobre Isaías 12. Temos ainda uma longa caminhada até o capítulo 66, mas vamos juntos aí, não vamos esmorecer, não vamos desanimar e parar na metade do caminho, vamos juntos, vamos crescendo, né, nesse envolvimento com a palavra, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, então, dirigidos e guardados pelo Senhor. Deus, obrigado por esse tempo juntos e pela Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e entender, ó Deus,
tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós e para essa humanidade, e possamos crer e que tudo que o Senhor fala é verdade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. E até então o nosso próximo encontro com Isaías, capítulo 12. Até lá e um forte abraço.